Sempre existe um laço que une as pessoas, que conecta as pessoas. Este laço, muitas vezes, ele é familiar, sanguíneo, mas existem muitos laços que unem as pessoas que não são familiares, que não são sanguíneos, né? Que não têm, na verdade, uma ligação, às vezes, genética, enfim. E, muitas vezes, esta proximidade se dá por afinidades ideológicas, culturais, religiosas, enfim, culturais e assim por diante. Eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, agora que, infelizmente, a gente observa e a gente percebe, e isso não é de agora, isso é desde que o mundo é mundo, uma parcela das pessoas parece que vivem à margem, né, na margem da exclusão, na margem da indiferença, na margem da invisibilidade. Eu procuro sempre me policiar com relação a isso, não passar de maneira indiferente diante das pessoas, independente da sua condição social, daquele momento determinado em que ocorre o encontro, às vezes, com essas pessoas que, por uma razão, com certeza, acabaram cruzando o nosso caminho. E quando a gente olha para a história também, nós vamos observar que alguns mestres, grandes mestres, nos ensinam grandes lições para não sermos indiferentes aos nossos semelhantes, para não ignorarmos as pessoas, independente da sua condição. E aí eu lembro de Jesus, quando ele, no seu tempo, na sua região, diante da cultura judaica, que não permitia, por exemplo, que algumas pessoas pudessem frequentar o templo ou até mesmo a cidade. Os pastores, por exemplo, tinham que viver à margem da cidade, à margem da sociedade. Os doentes, os leprosos, também tinham que ficar limitados a um espaço físico distante da cidade, do convívio da sociedade, enfim, do templo, não tinham direito de compartilhar certos espaços. A mulher, nos seus dias de menstruação, enfim, também era considerada impura. Os portadores de necessidades especiais, os deficientes físicos, os paraplégicos, enfim, aqueles que tinham algum problema de saúde física também eram considerados impuros, porque teriam recebido aquele castigo da doença por causa de algum pecado e tal. E quando Jesus vem, ele, na verdade, acaba sendo rejeitado também pelos doutores da lei, por aqueles que ocupavam cargos importantes. Quem é que acolhe Jesus? Justamente aqueles que estavam à margem, aqueles excluídos, aqueles, na verdade, largados, assim, digamos, os afastados do mundo. E Jesus, então, vai acolhendo essas pessoas e vai trazendo para elas a boa nova, a boa mensagem. E vai, junto com sua fala, com sua peregrinação,
mostrando o reino de Deus para que todos possam perceber e sentir que no reino de Deus não existe exclusão, não existem abandonados, todos são acolhidos.